34, porque a Constituição de 34 incluiu no seu arcabouço a própria ideia de representação funcional, em particular dos sindicatos e do patronato. O que me parece uma inovação constitucional interessantíssima, porque traz para dentro do Estado os atores sociais organizados, não é? Muito diferente do que vem se tratando mais recentemente como representação funcional através do judiciário, que aí sim me parece ter muito pouco de democrático, propriamente dito. Pode ter alguma coisa próxima ao liberalismo de representação de certos aspectos da cidadania, mas que está acabando desembocando exatamente no tipo de problema que eu acho que a Gisele estava sublinhando, ou seja, uma autonomização do judiciário que se arroga uma representação e um poder que ele não deveria ter. Ao contrário do que aconteceu com a Constituição de 34, cujo princípio foi subvertido na de 37. Aí sim, uma representação funcional, mas que, na verdade, prescindia da mobilização dos atores que estavam representados por esse mecanismo de organização coletiva e representação dentro do Estado. Então, a gente tem essa segunda geração de constituições na América Latina, a gente vai encontrar isso em todos os países latino-americanos, a Constituição peronista, com o artigo 14 bis, é uma expressão também disso importante, mas nos outros países latino-americanos vai aparecer, depois já todo o problema desse... A América Latina tem uma história muito conturbada durante o século XX, de golpes, revogação de constituições, estados de exceção, coisas desse tipo, mas o largo processo de mobilização popular pela democracia, que se inicia basicamente nos anos 70 e vai desembocar, no caso brasileiro, na Constituição de 88, em diversos outros países nos anos seguintes, inclusive nas décadas seguintes, vai permitir uma renovação da nossa tradição constitucional, da qual exatamente a Carta de 88 brasileira é a primeira expressão, e as cartas boliviana e equatoriana são uma segunda, uma tardia quase expressão. Inclusive porque esses países tiveram constituições anteriores que já estavam, que a gente pode incluir, a gente deve incluir nessa terceira onda constitucional latino-americana, que tem algumas características específicas. Porque se a primeira onda constitucional latino-americana é liberal e a segunda é uma onda de constituições sociais, a terceira, na verdade, vai retomar esses dois aspectos, mas introduz um outro, que está vinculado fundamentalmente à ideia de direitos coletivos. Isso está presente na Constituição brasileira, mas vai ser radicalizado nas outras constituições latino-americanas, sobretudo nos países, evidentemente, onde a gente encontra vastas camadas da população de origem indígena ou coisas semelhantes. Isso está na Constituição brasileira, não tem tanta força, mas está lá. E são fundamentalmente também constituições altamente participativas, porque elas estão marcadas por esse forte processo de mobilização popular na luta pela democracia e contra as ditaduras militares. Agora, vale acentuar que, em particular, a Constituição de 88 no Brasil, eu diria que, inclusive, essas outras constituições, embora sejam constituições que incluem princípios de justiça particularistas, visando o universalismo axiológico e normativamente, eram constituições, fundamentalmente, todas elas são, eu creio, constituições baseadas em princípios de justiça universalistas. Só que aí a gente tem uma complicação. Quando eu estou falando de constituições e de uma dinâmica política muito marcada, evidentemente, por períodos diferentes em cada um desses países. No Brasil, isso é muito forte, porque no final dos anos 80, isso se esgota em meados dos anos 90, em termos de uma onda de mobilização. Na Bolívia e no Equador, essa onda de mobilização, ela se aprofunda, na verdade, já no século XXI, então os ritmos e as características mesmo desse processo de mobilização são diferentes. Mas
Isso acaba, evidentemente, dando características um pouco distintas dessas constituições e reflexos políticos na dinâmica contemporânea que também são distintos. Enquanto que você ainda vai encontrar processos de mobilização se desdobrando fundamentalmente na Bolívia e no Equador, por exemplo, no Brasil ou na Argentina, que reformou sua Constituição lá atrás com o processo de democratização para reincluir o artigo 14 bis. Né? Então, há processos que são anteriores. E o que aconteceu também é que os anos 90 e o início dos anos 2000, muitos desses países, incluindo o Brasil, significaram um retrocesso concretamente no que diz respeito à questão do universalismo da sua Constituição, em particular no que diz respeito à concretização dos princípios constitucionais de justiça. O que eu vou dizer é polêmico, evidentemente, e não quero implicar com ninguém, nem que esteja na mesa, nem que está fora dela. Não é isso que está em questão. Né? Mas o fato é o seguinte, nós nos acostumamos no Brasil, veja bem, eu sou a favor da ação afirmativa, eu sou a favor do Bolsa Família, eu sou a favor de todas as políticas particularistas, mas nós abrimos mão no Brasil nos últimos 20 anos da aplicação dos princípios universais da Constituição de 1988. Na prática, é isso que vem acontecendo. Em particular, em relação aos seus dois direitos fundamentais, a saúde e a educação. Mas a renda mínima e a vários outros. Não é que a gente tem que ser contra os princípios particularistas de afirmação, né, dos setores que são os mais desprivilegiados. Não se trata disso. Esses são mecanismos legítimos de inclusão e de combate a desigualdades que são seculares na sociedade brasileira. Em relação aos indígenas, em relação aos negros, em relação às mulheres, em relação aos pobres, e vai por aí. Mas os princípios mais universais da nossa Constituição, que são universalistas, nos últimos anos, têm sido desconsiderados por duas razões fundamentais, eu diria. Porque o neoliberalismo é contra eles e de uma maneira mais sutil do que simplesmente cortar dinheiro. O recorte do tecido social para administrá-lo a partir de coletividades fragmentadas é fundamental nas formas de administração global do neoliberalismo. A gente encontra isso no mundo inteiro. Isso está no núcleo fundamental da política do Mundial, Banco Mundial e de outras agências internacionais. É contra isso que a gente tem que lutar, mas a gente tem que lutar também contra a segunda razão, que é o fato de que nossos recursos hoje são escassos. Mas eles não são escassos porque eles são escassos essencialmente. Eles são escassos porque da maneira que o orçamento nacional está engessado, é impossível você realizar efetivamente políticas universais se a gente levar isso a sério. Nós pagamos hoje do orçamento federal quase a metade de juros e serviço da dívida. Não tem jeito de você ter políticas universais fortes em relação aos preceitos da Constituição. A essa acomodação, a esse tipo de situação que nós fizemos nas últimas décadas, em particular na última década, onde o governo progressista, né, à esquerda, chegou, partidos, forças com essas características chegaram ao poder, mas enfrentam limites ideológicos e financeiros exatamente para realizar o que são os preceitos fundamentais da Constituição brasileira. Só que a gente está esquecendo disso. Eu queria chamar a atenção, aproveitando esse momento, para esse tema que me parece cada vez mais candente e fundamental, inclusive na agenda que nós temos que desenvolver na próxima década. Era só isso que eu queria. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer ao Maurício, a presença de todos vocês e também a presença aqui da mesa, de todas as pessoas que apresentaram. E já ato contínuo convidar vocês para o coquetel que está esperando aí embaixo. Vocês falam uma série de coisas polêmicas e eu vim... É porque a justiça não é participativa, né? Então, é só as dimensões políticas.